Tolkien foi um professor de Oxford e ele falava sobre idiomas, para não ter nenhum problema com certos trocadilhos aqui, né? Ele estudava idiomas, inclusive idiomas mortos. Então, ele falava fluentemente. Na época dele, era o último homem que falava inglês antigo. E quando a gente fala inglês antigo, não é que... É muito diferente? É completamente diferente. É mesmo? É Seria o anglo-saxão? É, o inglês antigo, o inglês médio. E não tem nada... É como se fosse o português pra gente, tipo o galego. Que é falado, sei lá, tipo... 400 anos em Portugal, não tem nada a ver. Ele era fluente nesse tipo de língua, no gótico. E como ele gostava muito de línguas, ele começou a criar as dele. Então ele Mas isso sem ambição literária ainda. Desde nada, criança, né? Ele começou a criar. Tipo assim, a criança faz língua do P, ele fazia os idiomas dele. Aprendia latim. Mais avançado, sabe? É mesmo? É, porque ele aprendeu com a mãe dele latim, desde francês. Imagina, você... 10 anos de idade, a mãe dele morreu, ele tinha 12... Então, você com 8 anos de idade, sua mãe te ensinando latim, francês, grego, sei lá, sabe? Nossa, cara. Então, mas francês é uma coisa, né? Latim é barato totalmente dele, então, outra. Era estudar... Era idioma. Idiomas. Dois baratos que ele tinha: idiomas e sagas. Ele gostava de grandes histórias. Tá. E aí, quando ele entendeu que essas duas coisas convergiam... Por quê? Porque quando você pega um... Beowulf, por exemplo. Beowulf, o que é? É o relato mais antigo da mitologia inglesa. Então você tem um resto de um papel numa língua que nenhum cara hoje em inglês conseguiria ler, e ele começa a falar, poxa, eu tenho que entender isso. Quando ele começa a entender, ele tenta voltar no histórico. Então, história, língua, mitologia são uma coisa só. Ele falava que mitologia é língua, e língua é mitologia. Ah, é? Porque o povo, a cultura do povo está atrelada à história da língua, do idioma. E foi daí que ele começou, até que ele fez um idioma, ele falou, ok, eu fiz o idioma, mas quem vai falar? E a história? E aí a pira de criar um mundo a história funcional. veio Por causa do idioma. Da língua? Cara, Exato. Que doido. Foi o processo inverso. Aí ele falou, agora eu tenho que arranjar alguém para falar isso Esse aí. povo que falaria, sabe? Exato. E aí também juntando com os mitos, né? Como se fosse uma mitologia antiga e perdida. Que doido. Ele tinha essa, digamos que essa vontade de ter uma mitologia para a Inglaterra. Porque a Inglaterra acabava se apropriando de outras mitologias, de outros do locais. Rei Arthur. Sim, mas era sim. tipo mitologias menores e não era aquela mitologia igual a grega, a nórdica, egípcia, a nórdica. E aí ele começou a criar sua mitologia, né, pra, entre aspas, presentear a Inglaterra, que ele chamou essa mitologia de Legendarium em latim. Então, em português ficou Legendario, né, pra transcrever aí, traduzir melhor, mas ele chamou de Legendário. Então, tudo que é relacionado à Terra-média, o Tolkien chama de Legendário. Ele criou essa mitologia maravilhosa, né? Aí é o Hobbit, Senhor dos Mas Anéis. quando ele começa a escrever sobre esses povos, ele já imagina que isso vai virar um livro ou simplesmente pra ele? Não. Ah, é? A pira dele era realmente escrever e criar esses mundos como uma unidade, mundos funcionais, Mas pra quê? assim. Primeira coisa, ele fala, um dos motivos, não sei se o César vai concordar comigo, ele fala que foi pro bel prazer dele, né? É mesmo? Um dos motivos. É uma pira, Cara, né? aí Cada o problema de falar de Tolkien é que, assim, é literalmente um cavalo de Troia, assim. Você começa a falar de... Pô, eu vou falar de... como que ele começou? Aí ele fala, porque ele tinha bel prazer. Aí a gente fala, o que é prazer? Prazer é arte. O que é arte? Arte é beleza. Beleza, pra Tolkien, era magia. Então você começa a entrar num rolo... Simplificando, para Tolkien, a magia não é como a gente tem no Harry Potter, que você tem a raio saindo. e ele acontece. Você não tem o Gandalf soltando Hadouken. Tá. O que é a magia? A magia é arte. Então, quando ele vê uma peça bem esculpida, os elfos fazem isso ainda melhor. Então, imagina um atleta olímpico. Os elfos são melhores que o atleta olímpico. Então, até a dança de uma elfa hipnotiza, dá sono e pode deixar a pessoa zonza. Mas não é magia. É magia porque é magia. beleza, porque é arte. Só que é uma arte tão intensa, tão pungente, que vira magia. Entendi. Então, às vezes me perguntam, mas eu não consigo entender, por que não sai raio? Eu falo assim, imagina o seguinte, o gol do Maradona na Copa de 82, contra a Inglaterra. Ele nunca mais vai repetir aquilo. Mas aquilo é magia. Ele sai da intermediária, dribla 6 caras, dribla o goleiro. Ele tinha a força, ele tinha o rush
Tudo. Tinha o mundo inteiro assistindo ele. Mas ele não vai conseguir fazer de novo. E a grande treta do Legendário é uma criação de 3 joias, que o joalheiro que criou ela, que é o avô do cara que criou o anel, ele nunca mais pode fazer aquelas joias. Foi o máximo. Porque era igual a Maradona. Tá. É um momento único que... Joalheiro é uma palavra incrível, né? Incrível. A gente até fica, caraca, Mané. Artífice, né? Eles usam muito artífice. Ali, inclusive, o termo artífice é o mesmo para artista. Pro elfo. Então, o que é magia? Não é fogo, não é essas coisas. Você tem alguns personagens que têm isso, mas eles são espíritos que são magos. Tá. O Gandalf é um espírito poderoso. O elfo, ele consegue dançar, ele consegue correr, esgrimar, andar a cavalo, cantar de tal forma. Ele consegue cantar de uma tal forma que você consegue entender um outro idioma. Imagina alguém cantando num outro idioma e a sensação é que você consegue entender o cara. Entendi. Então, a arte, a magia é isso. E pro Tolkien, criar histórias era uma forma de beleza, de magia. Entendi. É mais ou menos como Dostoiévski falava, a beleza salvará o mundo. O Tolkien não só acreditava nisso, como fazia. Entendi. E qual é o contexto histórico dele? O que estava acontecendo no mundo quando ele começa a escrever? Inicialmente ele começou ali ele lutou, né, a Primeira Guerra Mundial, foi pro front ali mesmo, ele lutou na Batalha do Somme, a mesma batalha que o Hitler lutou, só que o Hitler lutou do outro lado. Do outro lado. E aí ele foi, olha que loucura. E aí eu até brinco, né? Eu falo assim, os dois sobreviveram, só que o Tolkien fez algo de bom e o Hitler algo de ruim. Cara, os dois fizeram coisas absurdamente que afetaram o mundo pra sempre. Cara, até arrepia aqui. Arrepia, cara. Loucura. E ali ele foi com mais 3 amigos. Então eles eram em 4 amigos que tinham já um clube ali em Oxford, antes deles irem. Clube do quê? Clube tipo de leitura, discussão, né? É importante lembrar que o Tolkien era tipo um dos primeiros nerds de verdade. Isso. Essa é a real. Se reunia pra galera pra bater papo sobre Uhum. literatura, né? No filme, inclusive, dele mostra bastante esse negócio dos nerds, assim, se reunindo e tal. E ele foi com esses 3 amigos. E então, dos 4, contando com ele, só 2 sobreviveram. 2 morreram, só voltou ele e mais um, que é o Christopher Wiseman. E ele deu o nome de um filho dele de Christopher em homenagem a esse que sobreviveu. Na guerra, esses terrores da guerra, até temos o livro Tolkien e a Grande Guerra, que explica o quanto que essa guerra influenciou na criação do seu legendário, da sua mitologia. Né? E ali ele já começou a esboçar. Ele saiu ali da guerra... Digamos que um golpe de sorte, porque ele pegou a febre das trincheiras, que é causada por piolho. O mestre Ronald Kirmes brinca, né? Que nós temos a Terra-média hoje por causa de um piolho. Na verdade, é um piolho francês, né? Francês ainda. E aí ele teve que ser retirado da guerra, voltar pra Inglaterra, porque tava com essa febre das trincheiras. E aí... Por causa de um rolou piolho. um negócio, me dá esse negócio. E ali no hospital também ele continuou esboçando... o seu legendário começou ali com Earendel, né? Começou falando sobre isso e tem a ver dentro do seu legendário. Ele começou ali. E ali ele já começa a escrever e esboçar bastante coisa. E se o César quiser continuar a história dessa parte aí... E ainda tem um easter egg, porque se de um lado tava Tolkien e do outro tava Hitler, junto do Tolkien tava o C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia. E eles se conheciam? Eram amigos? Eles eram os melhores amigos. Não, nessa época não. Não, mas depois no futuro eles vieram assim. Eles se conheceram em Oxford já como professores. Tolkien ele estudou em Oxford e depois lecionou em Oxford. Entendi. Assim como C.S. Lewis. Então eles se encontraram depois, já Nárnia 10 anos depois. Nárnia Olha as duas obras. Sim. Eles eram super amigos, melhores amigos. É legal de pontuar também que se não fosse o C.S. Lewis, a gente provavelmente hoje não conheceria nada sobre Tolkien. Porque o Tolkien, ele tinha ali, ele escreveu O Senhor dos Anéis e aí ele procrastinava, o que o pessoal fala, eu discordo que ele procrastinava, porque tinha muita coisa pra fazer, cara. O cara é pai de 4 filhos, tem que ensinar... Não, George Martin... Não, mas ele segurava e ele era muito perfeccionista, então ele escrevia em ondas, ele escrevia até o final. Se no final ali ele mudou alguma coisa, ele, preciso reescrever do zero pra poder condizer, pra bater ali, né? Isso que ainda sobraram várias pontinhas, né? Imagina e o C.S. Lewis, o C.S. Lewis, ele era o cara, aquele amigo motivador. O Tolkien, ele fala isso, né? Ele fala assim, se tem uma coisa que eu devo a ele... É o contrário do que o Paquito é comigo. Não te motiva? Não, não joga você Brasil, não. Eu tenho 39 e ele fala que eu sou velho, sabe? Essas coisas assim. Então o Tolkien, ele fala assim, uma dívida impagável que eu tenho ao C.S. Lewis é a motivação, ele tá ali sempre falando que minhas coisas, os livros que ele
escreveu, né, a mitologia, eram de interesse também do público, não só meu. Que aquilo ali deveria ser publicado. Ele não achava que só ele deveria ler aquilo. Olha que Isso, legal. e o Lewis ficou ali. Então, nós devemos O Senhor dos Anéis ao C.S. Lewis.